Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Eu vou ler o versículo 1, versículo 2 e depois nós vamos para os versículos 11 em diante. Então, o versículo 1 do capítulo 15 de Lucas diz assim: Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2: E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 8: O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós vemos aqui duas parábolas contadas por Jesus para dar uma lição aos fariseus. Na primeira parábola, das 100 ovelhas, uma ovelha se perde e o pastor deixa as 99 no deserto, em um aprisco, e vai em busca da ovelha perdida. A mulher, ela tinha 10 dracmas e ela perde uma, e ela acende uma candeia, varre a casa, faz uma limpeza até encontrar. E o interessante é que quando o pastor encontra a ovelha, ele chega em casa e chama os seus amigos, os seus vizinhos e se alegra com eles. Da mesma forma, a mulher que perde uma das suas 10 dracmas, quando ela encontra, ela chama suas amigas, vizinhas e também se alegra com elas. E nós vemos aqui que Jesus também conta a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, que diz assim, versículo 11: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com a ração dos porcos, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei-te com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado,
e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, essas três parábolas, elas têm o mesmo significado e ela demonstra o tamanho do amor do nosso Deus por aqueles que estão perdidos. O pastor, ele foi em busca da ovelha perdida. A ovelha, ela não tinha como retornar para casa. Da mesma forma, a mulher, ela vai em busca da dracma perdida, porque não tinha como a dracma se achar. Mas o filho, ele tinha total responsabilidade pelos seus atos, por isso que o pai não foi atrás dele. Mas o pai permitiu que cenários, circunstâncias viessem acontecer naquela terra para que o filho ele reconhecesse que ele não deveria ter saído de debaixo da bênção do seu pai. O filho pródigo quer dizer o filho gastador, o filho que desperdiça. Então, quando ele vai para aquela terra com a herança que o pai tinha lhe dado, ele gasta. Aqui nesse comentário, nós veremos o seguinte, que quando ele gasta todo o dinheiro, ele não esperava que viesse uma grande fome, e ele estava, quando diz que ele estava vivendo uma vida dissolutamente, ou seja, ele estava vivendo uma vida exagerada, tendo gastos desnecessários, ele estava sendo imprudente, ele não estava analisando que uma hora o dinheiro iria acabar. Ele não fez investimentos, ele apenas estava gastando com os amigos que ele fez, com as meretrizes, e assim ele desperdiça toda a sua riqueza, toda a sua herança. E quando chega aquela fome, ele não tinha mais como se sustentar. Foi em busca de emprego, e o único emprego que ele encontrou foi para apacentar porcos. E aqui diz o seguinte, comentário do versículo 16: inclinado, tentado e desejoso de comer a lavagem dos porcos. Isso sugere que ele foi forçado a ser um escravo e foi enviado ao campo sem comida. As vagens secas eram mais bem digeridas pelos porcos do que pelos homens, implicando escravidão e que ele seria açoitado se roubasse comida dos porcos, como os escravos das plantações de cana-de-açúcar se as comessem. Sua condição fez cair em si e ele compreendeu seu fim se continuasse nessa condição. Ele comparou sua condição com a dos servos de seu pai e tomou a decisão de voltar para casa e suplicar pelo pior emprego em sua casa. Esse é o verdadeiro arrependimento, a confissão do pecado, o arrependimento genuíno e a humildade por causa do seu pecado. Então perceba que foi necessário que ele
chegasse ao fundo do poço para que ele reconhecesse o valor que tinha a casa do pai. Isso acontece hoje em dia na vida de muitas pessoas que, por um momento, talvez de dificuldade, um momento talvez de perseguição, até mesmo dentro da igreja, as pessoas acabam desanimando e elas saem da casa do pai e elas vão viver as suas vidas dissolutamente. Elas acham que o que o mundo tem para oferecer é melhor do que aquilo que o pai está oferecendo. Mas todas essas pessoas, elas vão padecer, porque o nosso adversário, o adversário das nossas almas, ele sabe que ele não pode tocar no pai, mas ele pode tocar em cada um de nós, se o pai permitir. Então muitas vezes Deus permite que coisas terríveis aconteçam para que venhamos reconhecer o valor de estarmos na casa do pai. Aquele filho, ele se arrepende quando ele está naquela situação terrível, passando fome, sendo humilhado, trabalhando em um dos piores empregos que existia na época. Então aquele filho, ele lembra dos trabalhadores do seu pai, que eles comiam do bom e do melhor, eles eram bem tratados, e agora ele resolve voltar arrependido, apanhou bastante, e desta forma, quando ele está retornando, ele está ensaiando a oração, ele está ensaiando o que ele vai falar para o pai dele. Podemos pegar isso como uma oração de arrependimento, de confissão, de reconhecimento da nossa culpa, do nosso pecado, do nosso erro. E é isso que Deus ele requer de cada um de nós quando nós cometemos algum ato ilícito, quando cometemos algum pecado. Deus ele quer que venhamos reconhecer, confessar, nos arrependermos de todo o nosso coração. E ele faz aquela oração, uma oração tão linda. Só que o interessante é que o pai não deixa ele terminar aquilo que ele tinha ensaiado. Nós vemos aqui no versículo 18 até o versículo 19 que ele faz uma declamação. Levantar-me-ei e irei com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E quando ele retorna para a casa do pai, no versículo 21 ele diz: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe e não deixa ele concluir a frase, que era dizer: Faze-me como um dos teus trabalhadores. Porque por mais que o filho ele erre, aos olhos do pai ele sempre continuará sendo filho. O pai jamais irá olhar para o seu filho como apenas um funcionário, como um empregado ou como um escravo. Essa é a diferença do amor do pai. O amor de Deus, que aqui representa o próprio Deus, demonstrando que ele sempre está de braços abertos para nos aguardar, para nos receber, para nos abraçar. E sempre tem o melhor, independente do erro que nós tenhamos cometido. Sempre haverá consequências, e eu sempre costumo dizer que das consequências não tem como escapar, mas sempre, ou na maioria das vezes, dá para você corrigir o erro. Nem sempre dá para você corrigir o erro, mas sempre dá para você se arrepender e você voltar atrás. Existem erros que não tem como você ir lá e retratar, refazer. Uma pessoa que estava no mundo e tira a vida de outro, não tem como ele consertar isso, mas ele tem como se arrepender e não voltar a praticar esse pecado tão grave que é tirar a vida de outra pessoa.
Mas muitos erros que nós cometemos dá para reparar. Não dá para fugir das consequências, mas dá para reparar. E aqui o filho, ele repara esses erros que ele cometeu. Não tinha como ele devolver ao pai, trazer de volta a herança, porque ele tinha desperdiçado. Mas o pai não estava preocupado com a herança, com a riqueza, com os bens. O pai estava preocupado era com o filho, com a saúde física integral do seu filho. Porque enquanto o filho estava naquela terra distante, gastando, desperdiçando, o pai ele continuava fazendo o seu trabalho, fazendo com que a sua fazenda continuasse crescendo, prosperando, se multiplicando, para que quando o filho retornasse, o pai, ele com todo o prazer do mundo, ele iria colocar à disposição do seu filho o bom e o melhor que ele tinha conseguido durante todo esse período que o filho estava distante. Então a primeira coisa que ele faz é chamar os seus servos, trazer depressa a melhor roupa. E eu imagino agora esse filho retornando, quando ele retorna, com as vestes todas sujas, com a barba grande, o cabelo grande, sujo, fedendo. Mas o amor do pai é tão grande que a Bíblia diz que o pai vai correndo, no versículo 20, vai correndo, se move de íntima compaixão e correndo, lança-se ao seu pescoço e o beija. Então perceba que o amor do pai é tão grande que mesmo o filho todo sujo, fedendo, o pai corre ao seu encontro, dá um abraço, beija ele e se alegra com o retorno do seu filho. Pede para os seus funcionários trazer roupas novas e vestir no filho. Claro que primeiro vai ter que dar um banho para tirar toda aquela imundícia, todo aquele grude. Então, quando nós reconhecemos os nossos erros, voltamos para a casa do pai, a primeira coisa que ele faz é preparar vestes novas. Mas primeiro ele vai nos dar um banho, tirar toda a sujeira, para que assim ele possa nos vestir com essa veste nova. Depois, ele vai colocar um anel no nosso dedo, que é a nova aliança que nós estamos fazendo com o nosso Pai, com o nosso Senhor. E ele vai calçar os nossos pés, para que nós venhamos andar em segurança, para que nós não venhamos pisar em espinhos, ferir os nossos pés. Então ele nos dá proteção. E agora é motivo de alegria, é motivo de festa, de comemoração. O bezerro cevado está preparado. E agora ele manda os seus servos matar o bezerro, preparar para a grande festa. Porque o seu filho que estava perdido foi encontrado, que praticamente estava morto, mas agora ele foi ressuscitado e está de volta à casa do Pai, o lugar que ele jamais deveria ter saído. Então eu quero deixar para você esta palavra. Você pode compartilhar ela com alguém que está afastado da casa do Senhor, alguém que está desanimado, pensando em sair, se afastar. Compartilhe esta palavra, porque o propósito de Deus para as nossas vidas sempre é o melhor. Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Então, se você está em um momento de dificuldade, um momento de lutas, de perseguição, de calúnia, saiba que Deus, Ele está ao teu lado. Não saia de debaixo da bênção do Pai, porque lá fora, o nosso adversário, ele vai se utilizar de todos os meios para te castigar. No começo vai ser bom, como para o filho pródigo foi bom no começo. Ele estava vivendo as 1000 maravilhas. Mas tudo é temporário, tudo é passageiro e uma hora vem as consequências e o nosso adversário vai começar a oprimir, a humilhar. E se você continuar
distante da casa do Pai, o seu final será terrível. Então, pegue esta palavra, guarde-la no teu coração e saiba que a casa do Pai é o melhor lugar para nós estarmos. Mesmo passando por lutas, por dificuldades, por calúnias, por rejeições, o melhor lugar para nós estarmos é na casa do Pai. Porque na casa do Pai, o Pai sempre estará cuidando de nós. Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Então, meu amado, minha amada, pegue esta palavra e tome posse dela, que eu tenho certeza que Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. O amor de Deus para com a sua vida é tão grande, assim como o amor do pastor para com aquela ovelha foi atrás, o cuidado da mulher com a dracma, ela foi atrás, e o amor de Deus permitindo que o filho ele reconhecesse o seu erro, os seus pecados e retornasse, e o pai recebesse de braços abertos. Vemos aqui 3 parábolas, onde existe uma ovelha perdida, uma dracma perdida e um filho perdido. Mas todos eles, a ovelha quando foi encontrada, foi motivo de alegria, não somente pelo pastor, mas também pelos seus amigos e vizinhos. A dracma, quando foi encontrada, foi motivo de alegria não somente para a dona, mas também para suas amigas e os seus vizinhos. O filho pródigo, quando retornou, foi motivo de alegria para o pai e também para os seus servos, para os seus amigos. Então guarde essa palavra no seu coração, espero que você tenha gostado. Se é novo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, um comentário e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Forte abraço, um beijo no coração e Deus abençoe sua vida.